Olá pessoas, olá Brasil, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem é de boa noite. E depois a gente nunca sabe o horário em que vocês vão estar assistindo a esse vídeo. Então bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, eu sou o Aravelino e esse é o Papel Mágico. Todo mundo que me acompanha aqui no canal sabe que eu sou um fã declarado da DC Comics. Não que eu odeie a Marvel, tá gente? É porque eu gosto mais da DC Comics. Embora eu não seja um fã, assim, ardoroso dos personagens da Marvel, eu sou apaixonado pelos X-Men, são meus personagens prediletos. Acho que são os únicos personagens que eu realmente gosto na editora concorrente. Por isso, eu não poderia deixar de assistir ao novo filme dessa galera, Logan. E foi isso que eu fiz essa semana, assisti Logan e vou trazer pra vocês o veredito que eu achei do filme. O filme Logan narra a história de um Wolverine já envelhecido, que vive isolado ali na fronteira dos Estados Unidos com o México, mais precisamente em El Paso, onde ele cuida de um professor Xavier também envelhecido, já debilitado, e para isso conta a ajuda de um outro mutante bem conhecido das histórias em quadrinhos, o Caliban. A aparente tranquilidade do grupo acaba quando surge ali no meio deles uma adolescente, uma menininha lá, que é uma nova mutante, cheia de raiva, cheia de fúria, e ela é ninguém mais, ninguém menos do que a X-23. Isso mesmo, sabe aquela cópia do Wolverine que a gente já acompanhava nas histórias em quadrinhos e nos desenhos animados? Ela vem para acabar com toda a tranquilidade do grupo e jogá-los numa aventura que aí sim é todo o filme, que eu não vou contar para não dar spoiler para vocês. Mais do que um filme de super-heróis, Logan é uma espécie de metáfora que mostra como o tempo é implacável com as pessoas. Nem mesmo um mutante poderoso como o Wolverine ou um mutante incrível como o Professor Xavier estão imunes à passagem do tempo. Ou seja, não importa o quanto de poder que você tem, não importa o tão poderoso, tão forte que você seja como mutante, você não consegue derrotar a passagem do tempo. Outra coisa interessante é você perceber como que a caça aos mutantes chegou a um nível hard. A maioria dos mutantes já foram extintos, já foram caçados e destruídos pelo governo. Sobram pouquíssimos, entre eles esses três que estão ali escondidos. E isso é muito interessante se nós compararmos com o que está acontecendo hoje. Porque a história dos X-Men funciona mais ou menos como a história das minorias, que são perseguidas sistematicamente pelos governos. Se a gente observar o que aconteceu com os X-Men no filme, é mais ou menos o que está acontecendo hoje na vida real de grupos minoritários que são perseguidos por governos totalitários ou por pessoas extremamente conservadoras e etc. Então, nesse sentido, o filme também é muito interessante. Ele mostra essa questão da passagem do tempo, de como é punk, como é complicado, e mostra também como é triste ser perseguido e ter que viver acuado, vigiado e temeroso o tempo inteiro. Então, mais um ponto para o filme. Mas isso não quer dizer que o filme seja ruim, chato, enfadonho, didático. Nada disso. Muito pelo contrário. Logan, pra mim, se não um dos melhores, é o melhor filme do Wolverine, né, de todos os que foram feitos. Sem falar na atuação do Hugh Jackman, que está soberbo no papel, né, que o lançou ao estrelato. Então, assim, ele está incrível. Inclusive, a gente fica achando difícil imaginar como que vai ser daqui pra frente. É difícil imaginar, né, o Wolverine não sendo representado pelo Jackman. E também é estranho imaginar o Hugh Jackman em outro papel que não seja o Wolverine. Porque os dois, nesse tempo todo, nesses 17 anos, se não me engano, a carreira deles meio que se confundiram, né? O Wolverine é assim a Odette Roitman do Hugh Jackman. Então vai ser difícil a gente imaginá-lo em outros papéis e imaginar outro ator fazer o papel daqui pra frente. Tamanho foi a dedicação e a entrega dele à personagem. Outra pessoa que acertou no tom foi a pequena Daphne Quinn, que faz a Laura, ou se vocês preferirem, a X-23. Ela fez uma atuação, ela encontrou o tom da personagem, sabe? Ela começa o filme com aquela raiva, com aquele ódio que a personagem tem, e aos poucos ela vai construindo a relação dela com o Logan, e que vem assim paulatinamente, até que eles criam aquele vínculo forte que eles tinham e têm nas histórias em quadrinhos. Então, parabéns para a atriz que arrasou no papel. Apesar de ser bem jovenzinha, bem novinha, ela conseguiu
dar conta do recado. E parabéns pra direção também, que conseguiu dirigi-la num papel tão difícil e tão complicado, né? Se você observar, você vai perceber que o roteiro, ele tem assim meio que uma pegada de Stranger Things, sabe? Aquela coisa de crianças usadas em laboratório para pesquisa e que fogem de uma equipe governamental e tenta se salvar e salvar os companheiros. Nesse ponto, lembra um pouquinho. Mas essa também já é uma história bem conhecida, né? Inúmeros filmes mostram essas crianças que às vezes são usadas como cobaias e que acabam fugindo dos laboratórios. Então, nada de tão extraordinário. A fotografia do filme, o clima dele, de um modo geral, me lembrou um pouquinho Mad Max. Tem até uma sequência de perseguição que é muito parecido com Mad Max, aquela coisa desértica, sabe? Uma sequidão danada, o povo sujo, suado e tal. Então me lembrou um pouquinho a pegada de Mad Max. É como se fosse uma mistura de Stranger Things com Mad Max, que são duas obras maravilhosas, então não podia ter dado errado. Mas eles não fizeram como cópia, gente, né? Mas lembrou, pra mim me lembrou um pouquinho. Aí você me pergunta, mas vale a pena pagar o ingresso pra assistir ao filme? E eu te respondo com toda sinceridade, vale muito, mas muito a pena. Vale o valor do ingresso, o filme é muito bem dirigido, muito bem produzido, atuações impecáveis. Às vezes é de uma tristeza, sabe, a história, porque você percebe que é a despedida, né, do cara lá, como do Jackman, como o Wolverine, e é também uma história que fecha um ciclo na narrativa dos X-Men. Então, gente, eu tô falando X-Men é ótimo, né? X-Men. Então você fica com aquele saudosismo. E a história tem muita violência, tem ação. Aliás, eu fiquei impressionado com o nível de violência, uma vez que tem várias crianças no elenco, né? Então tem muita ação. A história é bem construída, bem dirigida, mas também ao mesmo tempo tem uma certa tristeza. Tem cenas que vão fazer você ficar emocionadíssimo. Então, se você gosta de filme de super-heróis, se você gosta de filme de ação, se você gosta de drama, vale muito a pena assistir a Logan. Quando você chegar no final do filme, você vai entender o que eu vou falar agora. Não é spoiler não, tá, gente? Mas aí a gente percebe que eles meio que já plantaram uma sementinha para o futuro da franquia X-Men no cinema. Quando eles juntam um monte de crianças ali super poderosas, mutantes, eu pensei nos novos mutantes, que já falaram que vai ter o filme, né, dos Novos Mutantes. E eu pensei assim, gente, será que eles vão pegar aqui para fazer a equipe dos Novos Mutantes? Não sei, quem sabe, talvez, né? Então fica ligadinho no finalzinho que você vai perceber que parece que dá um pontapé para uma nova franquia. Pois é, gente, então foi isso o que eu achei de Logan. Conte pra mim, você assistiu ao filme, o que você achou? Gostou da atuação do Jackman? Gostou do roteiro? Gostou do filme? O que você achou de ruim? O que você espera para a franquia dos X-Men no futuro aí no cinema? Deixe seu comentário aqui embaixo, participe, se inscreva no nosso canal, tá? Por favor, não deixe de se inscrever, dê aquele joinha esperto e volte a semana que vem que nós temos muito mais para comentar, ok? Eu fico por aqui e até a próxima. Fui!